Então, para a psicossomática, a doença não é um mal, mas é a possibilidade de tu encontrar o bem contigo mesmo. A doença é uma carta criptografada, que o destinatário é tu, e somente tu vai poder abrir e tu vai poder decifrar. O que tu vais fazer com essa informação pertence a ti, a ninguém mais. Significa que o mundo é exatamente aquilo que tu queres que ele seja, com a tua lente, com o teu olhar, com a tua experiência de vida, de uma vida toda, desde o momento que tu nasce, só estou colocando o momento que tu nasce, não estou nem falando antes, até o aqui e o agora. As constelações familiares é uma abordagem criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele, a partir de algumas observações, né, nas tribos Zulus, então ele acabou desenvolvendo, né, também com base em algumas outras abordagens psicoterápicas, ele desenvolveu essa abordagem que chama constelações familiares, que hoje a gente vê muitos trabalhos acontecendo no judiciário, né, enfim. Qual é o objetivo desse trabalho? É poder reestabelecer o fluxo que está interrompido, né, em alguns sistemas familiares, que a gente chama, que o Hellinger chama, uma interrupção no fluxo do amor. Então, famílias que têm questões de acidentes de repetição, doenças que se repetem, perdas financeiras, através desse trabalho de constelações, a gente vai reestabelecer esse fluxo que está interrompido para que essa família esse indivíduo possa se desenvolver na sua potencialidade. Isso trabalha numa perspectiva ancestral, então a gente sempre trabalha olhando para trás, né? Porque aqui atrás nós temos o nosso pai, a nossa mãe, mas também temos os avós, os bisavós e toda a nossa ancestralidade, né? Constituída. Então, algo que aconteceu lá atrás pode estar gerando essa situação nesse momento atual. Então, as constelações elas vão trabalhar nessa perspectiva. O adoecimento pode ter algum aspecto simbólico, ele está falando de alguma dor da alma que não foi expressa pelo verbal, pelas emoções, aquilo que a gente segurou, que a gente guardou, né? E que essas emoções, para algum lugar elas vão. Quando a gente não dá a expressão devida da emoção, ela vai para o corpo. Então o corpo é a última manifestação que a alma tem para dizer, olha para o que está acontecendo na tua vida. O que existe é doença e saúde. Não existe uma doença psicossomática. Então, toda vez que um conflito interno ele não é elaborado mentalmente, ele precisa sinalizar como uma forma de aviso, é um sinalizador, para que a pessoa possa se dar conta de que alguma coisa está errada e equivocada com ela. Pode ser mágoas, ressentimentos, né, frente a alguma pessoa, às vezes são normalmente mais próximos de nós, né, muitas vezes parceiro, parceira, né, onde as relações não estão saudáveis, sejam relações com filhos, né, que há desapontamentos, onde as relações não acontecem de forma satisfatória, seja num local de trabalho, onde a relação com a chefia também não acontece de forma adequada. Tudo isso, muitas vezes, a gente vai guardando. Numa situação de emprego, a gente até entende, não é? Tem muita coisa que a gente engole, como a gente diz, engole sapo, né? Mas em outras situações, principalmente familiares, com amigos, a gente deveria ter essa postura de poder dizer, olha, fiquei muito chateado com o que tu me disseste, isso me magoou muito, né? Aquilo que tu falaste para mim me deixou com muita raiva. Quer dizer, expressar aquilo, não de uma forma agressiva, mas poder expressar, poder dizer, eu estou muito triste, né? Eu preciso realmente que vocês me entendam, vocês me deem colo. Essas coisas todas a gente dificilmente fala. As doenças psicossomáticas, na verdade, todas nós temos essa interligação entre físico e psíquico, é uma coisa única. Então, se eu tenho agora, por exemplo, estou mais resfriada, a minha disposição física é completamente diferente. Então, psiquicamente, eu tenho que estar até me organizando mais para poder estar atenta a isso. Então, qualquer sintoma que eu tenho, seja uma dor de cabeça, seja um resfriado, ele te traz um outro mal-estar psíquico também. Então, ou
Se eu tenho uma perda de alguém ou alguma coisa mais específica que esteja acontecendo na minha vida, isso vai alterar fisicamente. E eu posso desenvolver até algumas doenças. Todas as pessoas expostas a uma substância terão câncer, seja ela qual for? Nem todas. E eu te coloco um outro exemplo. No nosso inverno rigoroso, que nós estamos expostos aos vírus, por que nem todas as pessoas gripam? Porque tomaram vacina. E as que não tomaram? O que faz a diferença entre aquelas que adoecem e aquelas que não adoecem? São as próprias pessoas. Agora, o que produz o câncer? Tem uma carga genética, tem uma questão comportamental, o aumento da obesidade, o lado sedentário do ser humano. Isso é provado. Mas todo obeso vai ter câncer? Não. Todo o sedentário vai ter câncer? Não. Toda pessoa exposta à radiação vai ter câncer? Não. Há uma probabilidade maior. Agora, o que faz com que essas pessoas expostas a um fator carcinogênico não produz câncer? Até hoje isso ninguém explicou. E a ciência não vai conseguir explicar. Porque isso é individual de cada um. Eu trabalho muito, por exemplo, com problemas de pele, né? Pessoas que têm problemas de pele. E a gente vê assim o quanto a pele está expressando os aspectos não resolvidos a nível emocional. Sejam raivas, ressentimentos, mágoas, né? Sejam situações que têm que ser mudadas na vida e as pessoas têm dificuldade de tomar essa atitude, né? São as dores da alma. Esse é o básico, as dores da alma que não foram resolvidas e que a gente vai postergando, vai levando à frente, até que isso se manifesta no corpo como última tentativa de fazer com que a gente pare e que a gente se conscientize que algo precisa ser mudado na vida. Eu acho que tem toda uma mudança de padrão cerebral, né? Quando a gente passa a desconstruir algumas crenças, algumas coisas que a gente tinha como verdades, né? E passa a olhar sobre uma outra perspectiva, sobre aquele mesmo ponto, eu acho que sim que existe uma modificação, principalmente nas estruturas cerebrais. Então, à medida em que eu faço uma constelação familiar e eu modifico o meu olhar sobre a minha relação com a mãe, porque eu passo a entender o que ela viveu também na relação com a sua mãe e a sua mãe com a relação com a sua mãe, eu também passo a ter uma modificação. Então, sim, há uma modificação que nós falamos que é um contexto geral. Da mesma forma, se eu crescer ouvindo que eu vou ser igual ao meu pai, eu vou me tornar igual ao meu pai. Se ele é um homem maravilhoso, eu vou ser uma mulher maravilhosa. Mas se ele é um alcoólatra, eu vou acabar me tornando alcoólatra. Porque existe um campo também que vai me direcionar para isso. E qual é o sentimento mais pesado que o ser humano tem? A culpa. A culpa pesa tanto que nós temos a expressão, tu tem um peso na consciência. E qual é o sentimento mais leve? A alegria. Tanto que diz assim, a tua alma está solta e leve. E ninguém olha para isso. Basta ouvir o que as pessoas dizem. Nada mais. E devolver para a pessoa a possibilidade dela fazer o resgate da sua vida. Eu não posso me responsabilizar por aquilo que tu pensas. Já é difícil me responsabilizar por aquilo que eu penso e imagino pelos outros. E isso é medicina psicossomática. É utilizar aquela instrumentalização, aquilo que se materializa no corpo para ajudar com que a pessoa possa crescer, a voltar a se desenvolver, a se transformar. Desde 1936, a ênfase do estudo do estresse foi em como o estresse provocava doença. Isso é lógico, porque tem a pessoa que sofre ali na sua frente e você quer entender esse sofrimento para poder melhorar. Mas muito conhecimento veio disso, né, da capacidade do estresse de prejudicar a saúde, a qualidade de vida das pessoas. Mas recentemente a gente tem focado no que protege contra o estresse, né?
E a gente tem descoberto que o melhor mecanismo de proteção do estresse é uma coisa muito conhecida, que se chamam boas relações. Você ter relações pessoais, sociais, um grupo social, participar, ter vida amorosa, né? E isso tem um peso gigante, né? Inclusive na capacidade da pessoa de enfrentar o estresse do mundo contemporâneo. E a gente tem, inclusive, estudado e identificado nos últimos anos, né? Quer dizer, como que isso acontece, por que vias, né? E elas se utilizam de vias de uma classe de neurônios que funciona com um neurotransmissor chamado ocitocina, né? Que já ficou popular aí um tempo como hormônio do amor, e é de fato, né? Mas ele funciona nessa questão, assim, dando um dump, ele desliga a reação de estresse para que a gente possa relaxar e se aproximar das pessoas. Então, né, cultivar vida social, cultivar bons relacionamentos, ser atencioso com as pessoas é uma questão de saúde pública. Eu respeito as pessoas que são diferentes a mim. E essa é a proposta de um congresso como esse aqui, da psicossomática. Respeitar as diferenças, para que nós possamos, em algum momento, caminhar todos juntos. Qual a certeza que tu tem? Só tem uma certeza. Qual? Presente. A morte. E quando tu te der conta que essa certeza, ela é real, tu passa a viver. Porque um dia tudo isso acaba. Qual é o contrário da esperança? Desesperado. Não, certeza. Porque quem tem certeza não precisa ter esperança. Como a vida é uma completa incerteza, por isso que a gente, para viver, precisa ter esperança. Como a vida é uma completa incerteza, por isso que a gente, para viver, precisa ter esperança. A partir de um certo tempo, o modelo biomédico era o que era mais conhecido, porque a maior parte das doenças que aconteciam na sociedade eram doenças de trauma. Hoje em dia, pelo tipo de sociedade que a gente vive, é necessário abranger um pouco mais esse modelo, tentando trazer mais ou menos que tipo de realidade aquele indivíduo vive e qual é a influência dessa realidade na doença dele. Então, a fisioterapia entraria mais com uma visão mais ampla de a que ponto a realidade que aquele indivíduo, a convivência com a família, influencia na dor dele, na doença dele, na disfunção dele, na falta de movimento, seria mais direcionado para esse tipo de questão. Segundo a tua pergunta, e que tu me fazes, que todo câncer tem cura, é isso? É. Tá, então tá gravado. Então significa que, sim, todo câncer tem cura, nem que seja a morte do corpo físico. Porque o câncer é a última chance que a pessoa tem para se encontrar consigo mesmo. Ou ela muda, ou ela morre. E as pessoas que passam por um câncer e não morrem decorrente de um câncer, porque foram pessoas que buscaram no seu interior um processo de transformação tão grande que encontraram um sentido de viver na sua vida. E aí a vida vale a pena ser vivida. De que adianta tu ter um câncer e tu procurar a cura do câncer e tu continuar vivendo pobre, miserável? Para que tu te curas? Qual é o sentido? Tu passar por todo um processo de tratamento se tu não te transforma. Então continua como tu estavas. Por isso que tudo na vida tem um sentido, inclusive o câncer. O câncer, quando ele se instala, ele passa a ser o teu mestre de vida. Porque o câncer, quando ele chega, ele ocupa o papel principal numa família. E todo mundo dá as costas para ele. E aí ele chama individualmente a todos para conversar. E diz assim, agora tu vai ter que me olhar. Por bem ou por mal. Porque afinal de contas eu cheguei. Simonton era um médico, porque já faleceu,
que era um médico oncologista, que trabalhando com pacientes de câncer, ele viu que câncer não era uma coisa só física, câncer pegava todo o emocional da pessoa, todo o social da pessoa, pegava a estética de você sofrer mutilações, né? Então que era uma área necessariamente multiprofissional. E ele criou um programa dele, que se chama Programa Simonton, que é muito conhecido hoje no mundo inteiro. É tratar um paciente de câncer como um ser humano, não como um doente, tá? Como um ser humano, que vai trazer tudo para você, tá? Enquanto terapeuta, você vai receber alguém que está trazendo medo de morte, que está trazendo medo de desfigurações, medo de mutilações, está trazendo medo da própria doença, dos tratamentos, que são tratamentos pesados, invasivos, a quimioterapia, cirurgias. Então, é alguém muito mobilizado por essa doença, muito, e que precisa muito da ajuda psicológica, né? Por causa disso. Ele realmente, eu acho que é o paciente que mais sofre de todas as áreas que existem hoje é o paciente de câncer. Toda cirurgia é uma mutilação. Pode ser maior ou menor, mas é uma mutilação. E a gente tem que trabalhar isso com a pessoa, porque tu tirar uma parte do teu corpo é uma mutilação. Obviamente que hoje cada vez menos as cirurgias são a cada dia que passa, as cirurgias são menos mutiladoras. Mas tem cirurgias muito mutiladoras. E tu tem que ajudar essas pessoas a viverem dessa forma e da melhor forma possível. Então, o estresse ele tem participação assim num número enorme de coisas de uma maneira direta e de uma maneira indireta. Por exemplo, até em acidente de trânsito, né, o estresse está lá. Né? Quer dizer, então ele colabora muito para facilitar e acelerar o surgimento das doenças, de muitas doenças. Né? A gente pensar assim que o estresse causa a doença, né, não é bem assim, ele é um fator desencadeante, né, muito forte, isso sim. Quer dizer, uma pessoa com disposição, né, para câncer, né, você estressa essa pessoa durante um período prolongado, né? Quer dizer, tem as atividades das células que matam as células, né, do câncer, ela diminui, as células são natural killer, que chama, né, NK, e aí a pessoa manifesta o câncer, né, de modo muito precoce. Doenças inflamatórias, principalmente, né, o estresse ele pega muito porque ele afeta muito a resposta imunológica, né? Problemas cardíacos, né, demais, problemas de pressão, de hipertensão, é essencial quase que a pessoa, né, esteja super demandada, que ela esteja, né, enfim, acelerada, né? Quer dizer, isso facilita muito, né, a pressão de subir. Quer dizer, praticamente em tudo o que tem alta incidência, pegar as 10 maiores causas de morte no Brasil ou no mundo hoje, o estresse está pelo menos entre 8 delas. Todo o sistema humano, principalmente cardiovascular, é completamente dependente do movimento. É só ver como depois que uma pessoa faz uma cirurgia, a principal complicação que deve ser evitada é a trombose, né? Trombose venosa profunda. Por quê? O sistema cardíaco é muito dependente do movimento. A pessoa que fica acamada tem uma tendência de atrofia geral dos tecidos. Perda muscular, perda de tecido de massa óssea, perda da questão do funcionamento do cardiovascular. Então, para o paciente que está passando por esse tipo de condição de ficar acamado, o movimento é no mínimo essencial. Para ele conseguir, talvez, dependendo da condição, uma liberdade de movimento maior ou, no mínimo, uma qualidade de vida se for um caso mais grave. Então, a fisioterapia trabalharia na essência do movimento humano. Então, quando tu colocas o que fazer para não adoecer, bom, primeiro seja verdadeiro contigo. E aí tu vai me perguntar o que é ser verdadeiro contigo. Não tenho a mínima ideia. Porque eu não estou dentro de ti. Eu só sei o que é verdadeiro para mim. E mesmo assim, há uma alta possibilidade de eu estar vivendo uma ilusão. E quando eu continuar no processo de ilusão, se eu continuar, eu adoeço. E aí eu tenho que buscar na doença a chave para me encontrar, para voltar para mim mesmo. Tem a ver com espiritualidade, tem que ver com o lado material, tem que ver com a quimioterapia, cirurgia, radioterapia, reza, meditação, porque a nossa vida é composta de tudo isso.
Tem um ditado até que fala assim, que você pode cansar a cabeça cansar o corpo para descansar a cabeça. Quando a gente está estressado, tem um acúmulo de hormônios de ação, né, de neurotransmissores, hormônios, quer dizer, o corpo está pronto para fazer alguma coisa, está pilhado. Você vai para a academia, vai para a bicicleta, vai correr na rua, você gasta isso. Você tem uma sensação de alívio, né, tem produção de opioides, vem um bem-estar. Quer dizer, nessa vida corrida, exercício é fundamental. Sabe aquele cara que é o cara? O cara se chama George Grodek. Em 2011, eu fui para a cidade de Baden-Baden, na Alemanha, no lugar onde ele tinha o sanatório dele, o hospital, e hoje é um hotel. E eu me hospedei nesse hotel, e eu saí por um breve momento numa estrada vicinal, 30, 40, 50 metros, eu entrei numa trilha e tinha uma clareira e dava para ver a cidade de Baden-Baden. E aí eu olhei para baixo, e eu imaginei, aí eu vi a cidade de Baden-Baden, e aí eu disse, o que Grodek pensava? Até isso aí é real. E aí, a partir daí, entra o romance em que eu ouço uma voz atrás de mim dizer assim, se tu tem dúvidas, pergunta. E aí eu olho para trás e é Grodek. Então, é um romance na primeira pessoa, eu, Dorval, médico, com George Grodek, que nasceu em 1866 a 1934, aonde ele faz uma afirmação, câncer que não mata não é câncer. E ele pergunta para mim se eu concordo ou não. E a partir dessa pergunta é feito todo o desenrolar do livro, do romance, para que a gente possa explicar a fundamentação de todo o livro. O livro ele é um romance, mas ele tem uma fundamentação filosófica e de vida muito, muito forte. Então, eu trago aquilo que é a medicina hoje, e ele traz aquilo que era a medicina na época dele. Mas as falas que ele tem no livro foram as falas ditas em vida de Grodek. E aí eu faço essa junção. Aí tu compra o livro para ir entender, porque a minha resposta está fundamentada. E isso foi uma pesquisa de 3 anos.